Começamos, é isso aí. Bom, o primeiro tema Van, eu pedi para as pessoas me mandarem temas, eu vou pedir para você também. Lembrando, quem já me mandou tema, pode mandar mais temas. Eu mandei para os próximos, eu mandei um. Sim, melhorando o relacionamento a dois. Isso. Adorei. Eu quero que vocês me mandem os temas, eu falei para as meninas, porque eu também quero criar conteúdos no Instagram para alimentar vocês. Mas hoje, o tema que nós vamos falar hoje, na verdade, o tema de hoje é um tema que eu vou entrar e depois eu quero trazer uma convidada que com certeza vai colocar a gente em outro patamar, que é psicóloga, e vai me ajudar um pouco mais a fundo nessa questão, tá? Então a gente vai bater um papo sobre o tema, e depois eu quero trazer uma especialista sobre o tema, ou mesmo fazer uma live sobre este tema, e aí eu aviso vocês com certeza com antecedência. Uma outra questão. De verdade, o Grupo VIP tem uma reunião uma vez por mês. Eu acho pouco. Pouco. Só que a minha agenda é insana, eu não posso envolver muitas coisas. Então, eu quero, inclusive, às vezes, fazer umas lives restritas. Sabe assim? Umas coisas só para vocês. Então, vai dar certo. E o tema de hoje é saúde emocional. Carol foi sorteado. Por que esse tema foi sorteado para hoje? Porque é um tema que eu venho pensando muito sobre ele. Estamos aí, né, realmente aí nesse mês onde estamos falando sobre depressão, sobre o combate realmente ao suicídio, essas coisas. Mas quando eu estou falando aqui de saúde emocional, eu quero simplificar algumas coisas para vocês, como sempre. Mas em contrapartida, eu também quero trazer a seriedade de uma questão, tá bom? Quando a gente fala de saúde emocional, na nossa cabeça vem coisas como síndrome do pânico, vem depressão, vem crises de ansiedade, vem algumas coisas que a gente pensa, isso é muito radical. Só que presta bastante atenção no que eu vou falar para vocês, gente. A questão da saúde emocional é algo que é construída, tá bom? E se é algo que é construído, é algo que requer a nossa atenção. Tudo aquilo que a gente não investe, ele é fadado ao fracasso. E tudo aquilo que a gente investe cresce. Então, quando eu estou falando realmente dessa questão da saúde emocional, eu quero que você entenda que as suas emoções elas precisam ser levadas em consideração. Eu até tenho um post que depois eu vou compartilhar com vocês, inclusive se eu esquecer vocês me cobrem, chamado Drama Desnecessário, tá entre parênteses. E lá eu falo que assim, nós mulheres nós somos dramáticas. Veio com a gente sabe fazer um drama como ninguém, né? Por isso que chama Maria do Bairro, não é João do Bairro. Porque, né, com a Maria do Bairro que conseguiria ali um drama real. Só que tem coisas que não são dramas. Então a gente está numa fase. Assim, eu tenho um pouco de preguiça para mimimi. Só que eu sei identificar muito bem quando é um mimimi, quando é mimimi, e quando a pessoa precisa de ajuda de verdade, sabe? Eu sei quando a pessoa está caçando o problema e quando ela está precisando de um help. Então, eu falo aquilo porque a gente tava muito na moda falar, quando eu escrevi esse artigo, falar, mimimi, não sei o que, eu falo, cara, nem tudo é mimimi, não. Nem tudo pode ser tratado como mimimi. Então, quem não assistiu aquele desenho divertidamente, eu falo para que assista, ok? Aquele filme, gente, eu falo que assim, quem assistir aquele filme já economiza alguns meses de terapia. Porque ensina a gente como lidar com as nossas emoções. Então, eu quero compartilhar primeiro uma coisa com vocês. Eu venho de uma família muito animada. A minha família ela é muito divertida. É uma família muito alegre. É uma característica da nossa família, ok? Essa questão da alegria. Só que a gente precisa ter a clareza de que, assim, nem todo dia é 100% alegria. Ok? Muito obrigada, filho. Peraí, gente, que eu ganhei um chocolate. Ai, que lindo. Ai, que delícia. Compartilha. É o meu favorito. Dá um beijo. Obrigada. Não quer dar um beijinho, mamãe? Eu tô em reunião, é isso que você tá vendo? E ok por isso, né? Então,
Por que eu quis compartilhar isso com vocês? Porque às vezes as pessoas acham que eu não posso falar que estou triste com algo. Cara, não aconteceu do jeito que eu queria, eu tenho o direito, sim, de falar. Fiquei triste, queria que tivesse acontecido de outro jeito. É claro que a gente não vai bater o pé e falar, eu queria, eu queria, eu queria. Às vezes a gente faz, tá, gente? A gente faz. Né? A gente é adulta, mas tem hora que a gente faz essa birra igual de criança, é que a gente faz de um jeito mais educado e contido. Mas quantas vezes as coisas não acontecem na hora que a gente quer, do jeito que a gente quer, no prazo que a gente quer, e a gente emburra, né? Dá aquela brigadinha com Deus. Né? Quanto tempo vai demorar? Oi. Pode colocar o som. Pronto. Então, tudo bem. O que eu quero dizer é exatamente isso para vocês. E que tudo bem. E quanto antes você identifica, antes você consegue cuidar disso. Por que que isso é uma coisa que afeta muito as mulheres? Porque elas querem centralizar todas as coisas nelas. Elas querem dar conta de tudo, né? Não sei se sou só eu que quer dar conta de tudo. Quero fazer tudo, quero dar conta de tudo, né? Aí você pede, tem até um memezinho que o marido, a mulher fala pro marido, pede uma coisa pro marido, ele fala, calma, eu falei que eu vou fazer, não precisa ficar me cobrando a cada 6 meses. Olha, eu vou fazer. É. E aí o que a gente faz? A gente já vai lá e faz, né? Ou então a gente fala, eu tenho uma filha adolescente, Bis, lava a louça, por exemplo. Aí ela vai e lava de um jeito e fala, meu, não é o jeito que eu gosto, né? Não é o jeito que eu gosto que lava. E aí o que acontece? A gente vai fazendo o quê? A gente vai pegando tarefa, vai pegando coisa, pegando coisa, pegando coisa, pegando coisa, pegando coisa, pegando coisa, aí a gente para de se cuidar. Né? Tem aqui, não. Todo mundo se cuida aqui, tá tranquilo. Mas a gente vai parando de se cuidar. A gente ficar tão exausta, né? A gente deita para dormir, a gente está tão cansada que a gente não faz nenhuma autoavaliação, cara. Já foi bom ou foi ruim? Mal faz uma oração, Deus dorme com Deus. Né? Jesus cuida de Jesus, amém? E capota. Então, qual é a cura de tudo isso? Primeiro de tudo, é a tomada de decisão, e sempre a gente vai trabalhar com tomada de decisão, que você é responsável por cuidar de você. Quem é responsável por cuidar de você? E se você vê que você tentou cuidar de você e você não conseguiu de dar conta de cuidar de você, você faz o quê? Pede ajuda. Pede ajuda. Quando eu falo de ajuda, teve uma das aulas que nós falamos sobre a rede de apoio. Não sei se estava com o pessoal, estava todo mundo aqui. Nós falamos sobre a rede de apoio. Do quanto é importante a rede de apoio. Quem são as pessoas que, por exemplo, pode ficar com seus filhos para você ir numa consulta, ficar com seus filhos para você ir num compromisso? Por exemplo, para eu começar essa reunião aqui com vocês, o Ti saiu para dar uma volta com o Aaron, agora ele está aqui com ele. Você precisa ter uma rede de apoio. Quem são as pessoas que te ensinam a fazer algo que você não sabe fazer? Isso faz parte da rede de apoio. Então, a primeira coisa que eu quero quebrar aqui, a primeira mentalidade que eu quero quebrar de vocês é a mentalidade da super-heroína. Chega. Quem foi que disse para vocês que vocês precisam dar conta de tudo? Eu sei que lá no Prepara eu ensinei vocês a fazer o cronograma, colocava o que vocês precisam fazer no dia, colocar o roteiro, ter um plano para o seu dia. Mas quem disse que é coisa que morre se você não fazer? É coisa que morre se você ficar protelando e nunca fazer. Mas não precisa gabaritar todos os seus itens, os seus cheques ali das coisas que você resolveu. Porque às vezes você faz um planejamento lindo, mas ele não se encaixa na sua prática. Então, o que é autocuidado, inclusive, com relação a isso? Você olhar o seu planejamento e falar, cara, não cabe na minha rotina. Eu queria fazer 15 coisas, eu posso fazer quanto? 3? Então eu vou pôr 3. Se eu tô vendo que eu tô preguiçosa, eu ponho 4. Para me forçar a fazer mais. Mas eu preciso ter um autocuidado. E eu tenho que parar com esse negócio de ser insubstituível.
Eu tenho que parar com isso. Porque o rumo que essa estrada leva é para um lugar de doença, onde aí realmente você vai precisar ser substituída por alguém para cuidar da tua casa, cuidar de você, cuidar dos seus filhos, porque se você ficar doente para valer, você não vai conseguir fazer o que precisa ser feito. Então, quando a gente está falando dessa questão realmente da saúde emocional, e eu estou falando para você que isso é uma construção, ela é pouquinho por pouquinho, são passinhos de formiga, é porque você precisa ficar atento aos detalhes. Você quer ter uma boa memória, por exemplo, você precisa exercitar o seu cérebro. Quando eu estou falando de exercitar o cérebro, eu não estou falando para você ficar vendo vídeos da internet ou assistindo séries. Essas coisas são bem legais, eu já falei que vocês até podem fazer. Mas você precisa tirar o seu cérebro da sua zona de conforto. Ele precisa parar para pensar. Quer uma dica muito simples para você ser uma pessoa com uma memória bacana, um cérebro que age legal? Palavra cruzada. A boa e velha palavrinhas cruzadas. Agora eu vou entregar a idade. Quem lembra do jornal impresso? Todo mundo aqui lembra, menos a Rani. Rani, existia um negócio chamado do jornal impresso. Que loucura! Quem criou o jornal impresso foi um gênio. Será que foi à toa que o cara colocava em uma das páginas palavra cruzada? Então, existem N, hoje em dia, nunca ouvi falar disso. Olha lá. Hoje em dia, pois tinha, Rani, tinha a sessão de esporte, sessão policial, a sessão de economia, a sessão de divertimento, o horóscopo e do lado as palavras cruzadas. E hoje em dia a gente tem a facilidade dos aplicativos. Eu tenho um aplicativo que é muito bacana. É um aplicativo que você pensa, meu, é bobo, que é só ligar umas bolinhas. Não é. Você está usando o seu cérebro, você está fazendo ele pensar. Você está achando objetos no meio de um negócio. Então, se você jogar lá no aplicativo, aplicativos para treinar o cérebro, eles vão te dar continha para você fazer, substituições, cor de bolinha. Tem um que é super bacana, você tem que clicar na cor e não na palavra. Aí, por exemplo, essa palavra azul pintada de amarelo. Você buga o cérebro. Entendeu? Outra coisa para fazer o seu cérebro, se você é destra, faz alguma coisa com a sua mão esquerda. Dá uma sacudida no seu cérebro, dá uma assustada nele. O que é isso que a gente está fazendo? Não sei se nesse preparo acho que eu não falei, mas no outro preparo, o que eu aconselhei as meninas a fazerem no ano seguinte? Se matricular em um curso que não seja para nada, útil para nada. Escova os dentes. Aê, muito bem! Então, o que eu faria? Gente, vai fazer, por exemplo, vai estudar como as centopeias se reproduzem. Tá, eu vou usar isso para quê? Para nada. Vai estudar trigonometria, se você não gosta de cozinhar, vai fazer um curso de cupcake. Você vai usar para quê? Para nada. Vai se matricular num curso curtinho que você não usa para nada. Por quê? Porque se você não domina aquele, por exemplo, eu amo liderança. Então, o que acontece quando eu leio um livro de liderança, quando eu assisto uma matéria sobre liderança, eu leio um artigo, meu cérebro vira e fala: oba, vamos para mais um pouco de conforto. Ok? Quando eu vou estudar um tema que não me é familiar, uma que eu fico extremamente estressada. Eu não sei fazer, já me irrita. Eu não sei qual é o fim, eu não sei qual é a linha de raciocínio usada, não sei qual é a linha de raciocínio usada. Já me deixa nervosa. Eu sempre gostei de matemática, porque é prático. Aí filosofia já me estressava profundamente. Sabe assim? Eu ficava pensando, meu, que não é possível, sabe? Não fazia sentido nenhum para mim. Nenhum. Então, o que eu faço? Desconfortável. Estou lá na aula da pós, primeira aula, ética e moral. Se tem acho que essa aula ela faz parte de todas as grades, não importa da faculdade que você vai fazer. De astronomia a gastronomia. Ela vai estar lá. Eu estava assistindo a aula assim, ó. O tio olhou para mim e falou, meu, parece que você tá, sei lá, num velório, não sei. Eu estava deprimida assistindo a aula. E o cara ainda falava pausado. Meu Deus do céu.
Mas aquilo era tão desconfortável, tão desconfortável, tão desconfortável, que aí quando eu fui aprender uma coisa que para mim era bacana e confortável, meu cérebro estava mais no outro nível. Então experimenta fazer algo difícil e depois você vai fazer algo fácil. Isso é estratégia cerebral e é inclusive jogada de marketing. Vou usar um exemplo muito recente que vocês conhecem. O Pablo Marçal. O Pablo Marçal, ele sabia que ele não ia se tornar presidente. Então, o que ele fez? Ele se candidatou para presidente, os haters vieram em cima dele atropelando, ele ganhou uma mega moral e ele entrou como o quê? Um cargo um pouco mais abaixo. Sabe aquele esquema de mira na lua e aí você acerta as estrelas? É mais ou menos isso. É a mesma coisa. Se você tiver que fazer, por exemplo, 5 relatórios, se você colocar na sua cabeça que ao invés de 5 relatórios você precisa fazer 10 relatórios, na pior das hipóteses você faz 6, que é a mais do que você queria. Isso, inclusive, já é uma jogadinha de mentalidade de alta performance, Laurinha, você te perguntou. Bom, então, na alta performance você eleva, você tem uma média que você quer alcançar, você joga acima, porque na pior das hipóteses você alcança algo entre esse acima e essa média que queria. É isso que a gente faz com o seu cérebro quando você pega algo que é desconfortável e depois você vai ler algo que é confortável. Ele dá uma bugada. Tem uma amiga que é muito querida e ela estava fazendo... Como chama o curso de chinês que a Tati Kia faz? O curso de chinês que a Tati Kia faz? Mandarim. Gente, ela é uma dentista excelente, top de linha, mas assim, eu não acho que ela vá usar o chinês para alguma coisa, mas ela tá lá. Xingaragala, tá lá. Pelo menos quando ela for na 25, ela vai saber quando está sendo xingada. Né? Que vem ter coreano e chinês. Mas isso é importante porque para você tirar o seu cérebro de um conforto, aí ele se expande e aí ele cabe mais conhecimento. Tudo isso é para a gente falar ainda dessa questão da saúde realmente emocional. Então, entende que as coisas estão interligadas? E quando eu começo a falar para você, não é do nada. Você não dorme bem e se acorda com depressão. Ok? Não acontece assim, gente. Não é um mosquito que te pica. É uma coisa que vai acontecendo. É uma coisa que você vai guardando. É uma coisa que você vai passando. Que você acha que relevou, mas você só vai engolindo. É uma coisa que você não disse. Assim, eu sou a apaziguadora. Eu acho que se eu tivesse nos anos 70, eu seria a paz e amor. Sabe? Eu sou zen, cara. Pra você me tirar do sério, você tem que ter jogo de cintura. Paciência, persistência, foco. Eu fico brava quando eu vejo vocês não fazendo o que é para ser feito. A vida é brava. Quando eu vejo mulheres sendo mal resolvidas. Aí isso me tira do sério, eu tenho vontade de dar umas vassouradas. Mas é difícil me tirar do prumo. Porque a minha paz custa caro. Ok? A sua paz tem que custar caro também. Então, você tem que... É a primeira vez que você tem que pensar isso. Cara, eu não autorizo que roubem minha paz. Quando você começa a entender que lembra da nossa aula que a gente fez que a gente falava sobre não ser vítima? Mentalidade de vítima? Tá. Por que isso é tão importante? Porque isso te protege de coisas como essa. De ansiedade, de depressão, de orgulho, de falta de perdão, de ficar remoendo as coisas. Fala, cara, todo erro é um pedido de socorro. Fulano foi grosso comigo. E ele te ofereceu um presente. Você abre o pacote se quiser. É simples assim. Alguém te xingou, te deu um presente. Abre o pacote se quiser. Você pode falar muito obrigada. Não quero nesse momento. Entenderam? Então, tudo isso faz parte da construção da sua saúde emocional. Então, vamos assistir divertidamente para a gente entender que as emoções elas são válidas, não existem emoções que desmereça, né? Sentir raiva é uma coisa que também é humana. O que acontece é, quanto antes você consegue identificar, antes você trata e antes você fica bem.
Quer ver uma coisa que me deixa doida? Se eu tiver chateada, falar que eu tô brava. Tá chateada? Não, eu tô brava. Então você tá brava? Não, eu tô chateada. São coisas diferentes, são caras diferentes. Ok? Só que a vida passa rápido demais. E todos os dias você tem a opção de escolher o que você quer sentir. Existem. Domingo, nós estávamos no velório do tio da minha cunhada, que a gente chamava de tio também, que era um querido, alto astral. Foi de verdade uma perda dolorida, porque ele era uma pessoa muito legal. Só que lá foi bacana você ver as pessoas contando as memórias, os momentos que tinham com ele, sabe? Ele batalhou contra o câncer durante muitos anos e em nenhum momento você via ele se lamuriando ou bravo ou mesmo perdendo o bom humor, né? Então meu irmão falou que no hospital ele estava com as enfermeiras lá tirando sarro de todo mundo. Então ele realmente ele administrou muito muito bem essa questão. Só que porque eu falei para minha cunhada, por mais que a gente entenda, por mais que cada uma tenha a sua crença, a gente não sabe lidar com a morte. Não sabemos, gente. Mas é preciso identificar. Eu entendo, Deus, eu entendo tudo isso. Eu sei qual é o plano, eu entendo tudo isso, mas eu tô triste. Até Jesus chorou quando o amigo dele, quando o amigo dele tinha morrido, não foi? Então tudo bem. O que você não pode quando passa por momentos de tristeza, você tem que sim sentir aquilo. O que você não pode é ficar lá. O que você não pode é estacionar. Eu vi um termo uma vez, o cara falando assim, em uma palestra, né? Porque eu tô. Você não sabe do que eu tô passando. Eu tô passando um inferno. Eu quero falar, meu, que bom, então passa. Passa pelo inferno, não fica no inferno. Continua, segue o caminho. Então, tem coisas que chateiam a gente, mas tem coisas que a gente autoalimenta a chateação. Que autoalimenta aquilo. E por que a gente faz isso, gente? Primeiro, porque é confortável ser mimado, consolado. Ser consolado é gostoso. Então, eu não estou falando aqui que ninguém é doido a ponto de querer ficar triste para ser consolado, mas é confortável. Confortável você ficar ali remoendo isso, porque é desconfortável você enxugar a rosto e falar, quer saber? Ok, passou. Vou para cima. Só que, se você tiver com a sua saúde emocional fragilizada e já debilitada, de anos e anos e anos de descuido, anos e anos e anos de negligência com você mesma, anos e anos de zero autocuidado, você não vai conseguir tomar essa decisão de falar, agora chega. Chorei, agora chega. E aí é a hora que você precisa pedir ajuda para alguém. Ou para alguém de confiança, ou para realmente um profissional. Cara, deixa eu te falar, eu não tô conseguindo sair dessa sozinha. Não tô conseguindo sair dessa sozinha. Tá bom? Então, existe um tempo para as coisas. É claro que cada uma aqui de nós tem uma maneira de encarar as coisas. Cada uma de nós sente a dor de um jeito diferente. Eu, por exemplo, com relação à dor física, eu sou uma lástima, gente. É coisa que morre. Eu treino e acho que eu vou morrer, é real. Eu lembro que eu cheguei porque eu falei, meu corpo inteiro dói. Tô com muita dor. Eu, então tem alguma coisa de errado? Como? Me explica como é essa dor. Eu falava, não sei, é uma dor meio que pesada. Ele é dor muscular. Não é dor, é seu músculo falando que ele existe. Ah, não é dor? Não. Então, eu já sou mega sensível. E tem gente que é super, cara, super resistente à dor. Ah, quebrei o braço. Enfim. Então, a dor para cada uma aqui é de um jeito. A tristeza para cada uma aqui é de um jeito. A alegria também. Só que existe um tempo, gente, independente de qual seja o nosso tempo, existe um tempo que já tá para mais. Sabe aquela pessoa que fala, cara, já tá para mais essa tristeza aqui, já tá para mais essa lamuriação, já tá para mais essa indignação, já tá para mais essa chateação, já tá para mais esse não querer sair de casa. Entende? Então a gente também precisa estar atento com esses prazos, porque o tempo passa rápido demais. Gente, hoje já é 11 de janeiro.
Vocês têm noção? Já faz mais de 2 semanas que foi o Natal? E que nessa mesma quantidade de tempo vai ser meu aniversário? Anotem aí. Porque passa muito rápido. Então, se você não estiver atenta, e eu falo que sim, todo mundo tem que ter uma ou duas pessoas que você esteja ali no seu radar. Você não vai conseguir dar conta de todo mundo, tá? Eu não vou conseguir dar conta de todas vocês que eu acompanho. Mas de vez em quando você recebe uma mensagem minha aí, tá tudo bem? Oi, tudo bem? Como você tá? Então, assim, seja intencional com você e com os outros. Identificar o que você está sentindo. Você não precisa sair falando para todo mundo. Você não precisa sair por aí brigando com todo mundo. Você não precisa sair por aí tirando satisfação de todas as coisas. Se a gente aprender uma regra clara, que é beber um gole, ficou com raiva de alguém, bebe um gole antes de falar, né? Bebe um gole de água. Você quer continuar falando aquilo que você queria falar? Ou respire e conta até 3. Eu falo que são os 3 segundos que salvam a vida e salvam o relacionamento, né? Se contar até 3, você não fala merda. Você não esbraveja. Então, a gente precisa realmente aprender a puxar esses freios de mão. E primeiro trata com você. Tem uma discussão de você com você mesmo. Aí você fala, não, não consegui lidar eu e eu. Ou eu e Deus, né? Deus, ó seu filho. Se eu estiver brincando com as filhas da Vanessa, e a filha da Vanessa fizer uma malcriação, eu vou chegar para a Vanessa e falar, Vanessa, sua filha fez isso, né? Lá na escola, a Vanessa é professora, a Josi também trabalha com crianças. Se elas tiverem problema com alguém, vai ter que chamar os pais. Então, às vezes você pode fazer isso para Deus. Você fica aí perdendo tempo discutindo com seu marido, você fala, Deus, seu filho, o que está fazendo? Cuida, é teu, ok? Obrigada. É isso. Então, quando você começa a entender que, às vezes, você está preocupada com coisas que você nem tem que estar preocupada, você já começa a ter mais saúde. Saúde mental, saúde emocional, saúde sentimental, saúde física. Que essas coisas estão interligadas, tá, gente? Ok? Essas coisas estão interligadas. Então, quando você começa a realmente pensar, aqui, filha, tá? Filha. Aqui, ó. Quando você começa a entender que essas coisas estão interligadas, aí você começa a, nossa, olha que coincidência. Quando eu fico bravinha, eu sinto dor de estômago. Eu com dor de estômago, tá remoendo o quê? Né? Tá intolerante com o quê? Então, a gente começa a entender que as coisas estão interligadas. E aí você começa, primeiro, com autocuidado. Eu preciso cuidar de mim mesma. Eu sou responsável por cuidar de mim mesma, só que isso não anula que outra pessoa possa me ajudar também. Porque eu não posso, de jeito algum, em condição alguma, terceirizar o meu autocuidado para outra pessoa, porque a gente fala auto, ou seja, é para mim mesma. Tem gente que não se cuida e quer que o marido faça ela feliz. Sabe o que vai acontecer? Nunca vai conseguir. Nunca vai, gente. Ele não vai conseguir. Ele não vai conseguir preencher um vazio que você não está preenchendo com autocuidado. Você às vezes não se aceita, você não se cuida, você não cuida da sua aparência e você acha ruim porque seu marido não te elogia. Quando foi a última vez que você se olhou no espelho e gostou do que viu? A gente precisa, gente, ser mais inteligente nessas questões. Porque senão a gente terceiriza. A gente terceiriza para as nossas amigas a disponibilidade de estar lá para ouvir a gente na hora que a gente quiser. Mas a gente está disponível na hora que ela precisa? Ou a gente não tem tempo? Eu falo que, assim, quando eu perguntam se eu sou coach, eu falo, gente, eu não sou coach. É uma coisa, chega a me deixar estressada. Por quê, Tati? Você não gosta de coach? Não, primeiro, porque eu não estudei para ser coach. Eu não sou coach porque eu não fiz o curso de coach. Tá? E o segundo, que alguns coaches, alguns trabalhos de coach que eu conhecendo sobre
mudança de mentalidade sobre pessoas, eu sei que criam dependentes. E eu já tratei pessoas que vieram de coach e que eles fizeram um estrago de dependência na pessoa, a ponto de ela não conseguia ir no shopping comprar uma sandália sem mandar foto para ajudar a escolher. Tá bom para vocês? Dependência. Para ele é bacana? É claro que é. É dependente para a vida. Então, o que, que eu quero? Eu quero que tudo aquilo que eu ensinar para vocês, eu não precise ensinar de novo. Então, quando eu falo para vocês que eu quero dar uma vassourada, que eu quero, cara, aprende para a gente mudar o nível, passar, crescer. A gente não pode continuar comendo mingau, vamos comer picanha junto. A gente precisa crescer e evoluir. Eu tenho um plano para vocês. Eu quero carregar vocês para minha vida, mas não de um ponto de dependência emocional, mas de crescimento. Eu quero que vocês pensem o primeiro treinamento que vocês fizeram comigo. Como era a mentalidade de vocês? A primeira aula que a gente fez. Porque se alguém aqui virar para mim e falar, Tati, eu não evoluí, eu vou falar, gente, então faz o seguinte, tudo de bom para você. Procure uma pessoa, evolui, enfim. Então, o que eu quero que vocês entendam? Que a responsabilidade é tua, não é do seu líder espiritual, não é da tua mãe, não é do teu pai, não é do teu marido. Tem gente que pega a felicidade, entrega e fala assim, toma, tá aqui minha felicidade. Mas cuida dela, tá? Porque eu gosto de ser feliz. Numa das aulas eu fiz uma pergunta. Tá. Meu marido não faz nada para me agradar. Então tá bom. O que te agrada? É, hum, é, você nem sabe o que te agrada, como que as pessoas vão te agradar? Você sabe pelo menos o que você não gosta? Eu sei que eu não gosto de canela, então se você fizer um arroz doce com canela, você não vai me agradar. É aquela música, né? Acho que eu não sei quem sou, só sei do que não gosto. Então, se até a música fala que a pessoa não sabe nem quem ela é, ou seja, não tem identidade real, mas ela sabe que ela não gosta das coisas, você precisa saber a metade do caminho. E, óbvio, aprender a falar não, já falamos sobre isso. Não vou roubar essa aula aqui com essa questão do não, porque vocês já aprenderam a falar não. O não porque eu não quero, ou não porque não, ou não com uma explicação, ou não agora. Já aprendemos. Passamos dessa fase. Então, a saúde emocional vem do identificar. Não tem problema eu ficar chateada com alguma coisa porque não saiu do meu jeito, do jeito que eu queria, desde que isso não aconteça todo dia, tá tudo bem. Não significa que eu não confio em Deus. Não significa que eu não confio no plano dele. Não significa que eu sou uma pessoa que não acredita em mim mesma. Significa que eu sou uma humana. Se eu sou humana, eu vou ter fome, vou ter medo, vou ter frio, vou ter vontade de rir e de chorar. Tá fazendo sentido até agora, gente? Então, quando aceito... Pode falar, Cá. É interessante. Dois pontos que você falou aqui, não sei se eu estava certo. Eu tinha o péssimo hábito de me colocar metas no dia, e quando chegava no final do dia que eu não conseguia cumprir com aquilo, eu ficava muito mal. Eu me cobrava, eu me achava a pior mãe, a pior dona de casa, a pior esposa, porque eu coloquei coisas básicas e na minha cabeça era assim, meu, esse é o mínimo do dia e você não fez isso, sabe? Chegava no final do dia, eu ficava bem chateada. E eu aprendi hoje, tipo, meu, consegui? Ótimo, parabéns. Não conseguiu, beleza, tá amanhã. É isso aí. Hoje eu tô conseguindo ignorar essas coisas, não consegui atingir a meta do dia, e beleza, não atingiu, não vou perder o sono por isso. Deito, durmo e deixo pro dia seguinte, sabe? É isso aí. Então, eu achei bem legal, porque quando você fala do esperar uma amiga para conversar, para um momento, para desabafar, eu estou disponível, não. Mas uma coisa que eu tenho aprendido assim, para mim, se eu não tenho ninguém disponível para ter um tempo de qualidade, meu, melhor tempo de qualidade da vida é ter um tempo comigo mesmo. É isso aí. Então, É isso assim, aí. nossa, às vezes eu falo pro Leandro, meu, sai com as crianças, me deixa sozinha, eu tô precisando da minha companhia. É isso. Que tem me feito muito bem, sabe? E é muito bom. Eu não tenho tempo, às vezes, com uma amiga para conversar, para desabafar, só de eu ficar sozinha comigo mesma, isso já tem me ajudado bastante.
Isso é perfeito. E assim, uma outra questão, quem não consegue ser boa companhia para si mesmo, dificilmente vai ser boa companhia para alguém. Ok? E você começa a medir o seu grau de bem resolvida ou mal resolvida, se para você estar sozinha é um sinal de solidão. Existe diferença em solidão e solitude. E tudo é a questão do sentimento que você tem com relação a isso. Então, isso que a Carol falou é extremamente importante. A questão das tarefas, gente, a gente só precisa entender que todo... meu microfone tá bom? Que deu uma chiadinho? Que todo extremo é beira de abismo, presta atenção. Todo extremo é beira de abismo. Então, a gente precisa achar um meio termo, ok? Do mesmo jeito que não é saudável você se cobrar absurdamente para concluir todas as suas tarefas, não é saudável que você nunca conclua. Então, você tem que... Olha como o autocuidado requer com que você desligue o piloto automático e olhe para você, inclusive para você identificar. Aquela diquinha que eu dei para vocês, anota lá do lado da agenda quando você for remanejar uma tarefa e coloca um númerozinho do lado, ela não está ali para trazer peso, ela está ali para te mostrar. Ei, faz 10 dias que você está tentando fazer isso aqui, cara. E não é para você ficar se sentindo mal ou se cobrando. É para você pensar, isso é realmente válido? Porque às vezes eu acho que algo que você achou que era para fazer e que você não fez. Ou então você fala, cara, isso aqui era importante, então eu vou priorizar isso daqui porque eu já estou protelando alguns dias. Então, quando você tira a cobrança da jogada e você se olha, porque assim, cada uma de nós aqui, nós somos a nossa maior aliada e a nossa maior inimiga. Eu sempre falei isso para vocês. Nós sempre seremos isso. Só que qual é o grande problema? Às vezes a gente passa a mão na nossa cabeça naquilo que não tem que passar a mão e se cobra daquilo que não tem que se cobrar. Né? E aí a gente quer ser autossuficiente, a gente não quer ajuda de ninguém e quer o reconhecimento das pessoas. E aí a gente começa a virar nessa bomba de sentimentos e de emoções. Então, identifique o que você está sentindo, dê nome para aquilo. É igual quando eu ensinei sobre inveja, no Você é a Única eu ensino sobre inveja. E a inveja, a palavra mesmo diz que ela apodrece os ossos. Mas, gente, não é você olhar e falar, nossa, fiquei com inveja. E aí seu osso já apodreceu. Não é nesse momento. Em que ponto que a inveja começa a apodrecer os seus ossos? Quando você alimenta, quando você não trata aquela inveja, aí você começa a acompanhar a pessoa para ver o que ela está fazendo, aí você começa a xingar ou criticar, xingar não, mas criticar. Nossa, olha não sei quem, trocou de carro, de novo. Né? E aí você começa, e aí você cai no grau da comparação. E aí o que começa a acontecer? Você começa a se comparar. Então, a mesma palavra que diz que a inveja apodrece os ossos, diz que o que fortalece os ossos é o ânimo. Olha que loucura. Então você tem ali uma dica de como ter os seus ossos fortalecidos e os seus ossos apodrecidos. Então, o contrário da inveja seria o bom ânimo. E para você consegue ter bom ânimo se você se comparar com alguém e identifica que alguém é melhor do que você? Não consegue. Então, olha como uma coisa ela vai puxando a outra. Só que a inveja é o que a gente já nasceu junto, gente. Todos os dias, em algum momento, a gente sente inveja de alguém. Não precisa chegar a esperar a Mega Sena da virada para ter inveja que teve um ganhador. Teve um ganhador lá em Petrolina de não sei onde. Todos os dias. Esteja atenta. Por que você precisa estar atenta? Para você identificar, dar nome, tratar e tirar da tua vida. Você batiza e joga fora. Rede social aguça muito isso. Total. Então, quer dizer, eu falo que toda comparação ela é burra. Primeiro porque ela não te traz benefício nenhum. Porque se você se comparar com alguém e você se achar melhor do que aquela pessoa, você está perdendo. Se você achar que essa pessoa é melhor do que você está perdendo também. Então não faz sentido, não tem lógica. Né? Você pode ter pessoas que te incentivem, pessoas que você olha e fala, cara, eu sigo pessoas que eu quero chegar naquele patamar de conhecimento, por exemplo, mas eu tenho que ter muito cuidado. Em que momento aquilo está sendo saudável ou aquilo está me rebaixando? Então, quando eu identifico, cara, eu brinquei lá no Prepara Presencial, quem estava lá no Dia do Café conheceu a Marcele. A Marcele é a amiga que eu cito sempre.
Que a Marcele é aquela meio que tá sempre viajando, ela viaja o mundo inteiro. Eu falo, gente, viu? A Marcele não é uma lenda, ela existe. A Marcele foi muitos motivos de inveja. Tá trabalhando igual uma louca, tá a Marcele lá pousando na praia, no bug. É humano, gente. E aí eu até brincava, eu vi e falo, senti inveja da Marcele, já passou. Porque na hora que você fala, passa. Tá bom? Passa. Mas se você não fala que não falou, se você não falou pra você mesmo, cara, senti inveja nesse momento, você vai alimentar aquilo. E é isso que vai apodrecer os seus ossos. Então, a autocobrança tem que ser substituída pelo autocuidado. Não permitir que os outros te entreguem presentes que você acha que não vale a pena abrir. Que presentes são esses que não vale a pena abrir? Da grosseria, da arrogância, da cobrança excessiva. As pessoas, gente, as pessoas vão fazer, olha só, muitas coisas elas vão fazer porque você autoriza. Experimenta alguém que está falando alto com você, gritando, você falar, por que você está gritando comigo? Acabou. Só que aí o que a gente faz, a pessoa grita, você grita, ela grita, você grita, grita. Começa aquela gritaria louca. Então, alguém chegou para mim, gente, os haters existem, ok? Você vai postar uma coisa, por exemplo, a Magá fez a garrafa que ficou linda, meu presente, está aqui na minha sala, eu amei. Só que vai ter pessoas, lembra, gente, dos 4 tipos de pessoas? As que gostam de você, as que fingem que gostam, as que não gostam e as que pedem conta que gostam. Enfim. Vai ter gente que vai olhar e vai falar mal. Vai chamar a Magali de desocupada. Ou então vai falar que não ficou tão bacana. Às vezes porque a pessoa realmente não gostou, mas na maioria dos casos é porque isso aqui é dor de cotovelo. Quer ver? Assim, eu ouvi uma coisa recentemente, que eu até ensinei para vocês também, acho que na consultoria, que a gente não identifica quem é amigo de verdade no momento da tristeza. Porque até se você estiver passando na rua e tiver um estranho sentado na calçada, você vai lá perguntar se está tudo bem. Você vai identificar um amigo de verdade na hora que você tiver sucesso. Troca de carro. Você vai saber quem são seus amigos de verdade. Começa a ganhar destaque. Você vai saber quem são seus amigos de verdade. Porque o seu amigo de verdade vai falar, que legal. Você sabe quando a alegria é real ou quando a alegria... Ah, parabéns. Nossa. Trabalho. Eu dou consultoria empresarial. Eu sei quem são as laranjas podres, e a postura da laranja podre é sempre a mesma. Vanessa, para que você vai ficar depois do horário? Vanessa, se você falou que faz o projeto em 20 dias, por que você vai fazer em 15? E por que a pessoa fala isso? Porque se a Vanessa fizer em 15, eu vou ter que fazer em 15 também. Então é melhor que a Vanessa faça em 20, assim a gente pode fazer em 20. Tá bom? E olha como tudo isso interfere na nossa saúde emocional. E regrinha básica para a gente entender: crise de ansiedade é excesso de futuro e crise de depressão é excesso de passado. Regra básica. Conseguir curar essas 2 coisas só nessa frase? Com certeza não, mas já te ajuda a identificar se você tiver nenhuma dessas coisas. Eu vou compartilhar com vocês algo que a gente estava passando por uma coisa aqui em casa, esperando uma resposta, e eu comecei a ter um negócio esquisito. Eu estava agitada, impaciente, as coisas estavam me irritando, e eu pensava, nossa, que saco, sabe? Tipo, eu tava com uma sensação que era meio que esquisita, eu não sabia o que estava sentindo. Meu, nunca lembrava de ter sentido aquilo. Eu conversando com o Ti, ele virou e falou, meu, você tá ansiosa. Eu, jura? Ele falou, é assim que as pessoas que têm ansiedade se sentem? Ele é bem-vindo ao meu mundo, né? Tipo, porque eu não sabia, gente, é sério. Eu vi que eu estava esquisita, mas eu não estava sabendo. Achei que estava dando defeito só, não sabia identificar qual era o defeito. Vi que estava dando defeito. Irritada, sabe? Tipo, com pressa. Falei, mano, que. Sei lá, parecia que fui tomada. Crise de.
não estava tendo uma crise de ansiedade, falta de ar, essas coisas, mas eu estava num processo de ansiedade, estava tendo ansiedade. De uma coisa que era boa, mas estava ansiosa. Aí eu lembrei, cara, é mesmo, quando tinha excursão do Play Center, eu ficava mais ou menos assim também. Ok? E aí, então, quando você começar a entender que a ansiedade, ela não te coloca no futuro que você quer, pelo contrário, ela te impede de viver, você começa a agir com inteligência emocional. Como? Cara, se eu quero viver isso daqui no futuro, eu preciso parar de que minha mente seja tomada pela ansiedade, porque a ansiedade vai me trazer medo, urgência errada, vai me trazer falta de pensamento ordenado, e eu preciso respirar fundo e entender que é um dia por vez, a cada dia eu estou um dia mais próxima, e qual é a minha responsabilidade na construção disso hoje. Ok? Porque aí sim eu consigo trabalhar com isso. Não conseguir dar conta, então eu vou procurar ajuda. Se for necessário, vai até tomar um remédio, gente, mas não fica assim. Antes de eu falar da ansiedade, eu quero falar uma coisa para vocês. A gente confunde as coisas. A gente confunde comum com normal. Não é porque é comum que é normal. É comum ter motoboy na Marginal, né? Estirado no chão, na Francisco Morato, que é aqui perto. É comum, mas eu não posso achar normal. De tanto ser comum, eu começo a achar normal. É tão comum as pessoas falarem que, nossa, eu sou ansiosa. Tem gente que fica declarando isso. Olha isso, gente. Que assassinato de cérebro isso. Eu sou ansiosa. E o cérebro fala, somos, é isso aí, ansiedade pura, é nós, estamos juntos. É claro, você está alimentando o seu cérebro com isso. Porque você sabe, né, Tati, eu sou ansiosa. Vai continuar sendo, mano. Aí eu tenho vontade de dar vassourada. Aí isso me tira do sério. Isso me tira. Tati, Oi? eu nunca, assim, é bem raro, desde que você falou que não é para falar que a gente está corrida. Então, sempre que alguém me pergunta, eu falo, nossa, eu tô trabalhando bastante, Mas tô dando trabalhando conta. bastante, tô trabalhando bastante, mas olha, eu te prometo, Tati, que todas as vezes que a palavra corrida vem na minha boca, eu engulo ela. Muito legal, muito obrigada, de verdade. Isso, assim, você não achou que o seu tempo, inclusive, ganhou uma qualidade diferente? Ganha, gente. Ganha qualidade diferente. É isso. É profecia. Então, um adendo sobre essa questão. Não é porque é comum que é normal. Você não tem que achar normal. O normal é você ter paz e alegria. Esse é o normal. Se você não está tendo, algo não está normal. Não é porque é comum. Ok? É comum, as pessoas brigam mesmo. Tá, é comum, mas eu não quero achar normal. Eu não quero achar normal. É comum as pessoas se atrasarem. É comum, mas não é normal. Eu não quero achar normal. Se recuse a achar normal o que não é para ser normal, gente. É normal, todo mundo fala que tá corrido. Eu não vou falar. Não vou. Não me manda. Quem manda sou eu. Não vou falar que tô corrida. Ponto. Entende? Parem de ser marionete dos outros, gente. É comum, é comum. É comum. Então, é comum. Se alguém falar, é normal tal coisa, você corrige. Normal não, é comum, porque para mim não é normal. Eu acho anormal. Anormal. E aí, quando você já se posiciona dessa forma, você começa com autocuidado radical. Aí é um autocuidado já radical. Tati, mas e quando alguém fala que a gente é tal coisa ou está tal coisa, a gente também corrige? Porque você é assim, porque você sempre está assim. Ela está te dando um presente, você aceita se quiser. Né? Aí cabe com o seu... Assim, eu sou pinguim de Madagascar muitas fases da minha vida, gente. Quer sorrir, acene. Concordo, dá de louca. Entende? Se alguém que... Assim, depende muito do dia. Se você tá bem,
Se você tá bem para entrar numa coisa, você pode se posicionar e falar, cara, de verdade eu não me vejo assim, mas eu vou pensar sobre. Ou então, obrigado, você pode dar N, porque normalmente a pessoa que fala isso, ela tem a liberdade de declarar isso sobre a sua vida a vida inteira. Mãe é fadada fazer isso. Né? Enfim, a gente fala mesmo. Ou mesmo pode ser o seu marido. Você não vai entrar numa discussão toda vez que ele fala isso. E nem vai ser todo momento que você vai poder fazer pinguim de Madagascar, sorrir e acene. Vai ter hora que você tem que virar com olhar nos olhos, na bolinha dos olhos dele e falar: agradeço, mas não concordo. Ou se for uma coisa muito repetitiva, você vira e fala: cara, me fala então alguns dias que eu fiz isso. Conta fatos, não argumentos. Pode ser que realmente seja. Às vezes é verdade. Às vezes é. Então, você pode, se continuar a insistência, você pode falar, cara, então, me faz um favor, então, quando você vê que eu tô sendo chata, me fala naquele exato momento, não me deixa para falar depois. Sinaliza para mim. Vanessa, você tá sendo chata agora. Então, Vanessa, lembra que lá? Agora tá rolando. Acabou. Porque, assim, ou ele vai, se acontecer, ele realmente vai te sinalizar e você vai falar, cara, aí fica a seu critério tratar ou não. Ou não vai falar, faz o seguinte, me fala de novo quando acontecer. Entendeu, Van? Mas, lembra que eu falei já que a opinião de uma pessoa é só a opinião de uma pessoa. A gente aceita ela se a gente quiser. Entende? Então, eu não tô falando pra gente tá pouco se lixando porque as pessoas falam pra gente. Porque as pessoas, às vezes, elas falam porque elas querem realmente o nosso bem, porque às vezes a gente não identificou. Né? Porém, eu diria que em 20% dos casos elas falam pra mais. Às vezes a gente não percebe, tipo, igual o Thiago que te nomeou, você tá ansiosa, aí você, opa, nesse caso foi benéfico. Fez sentido. Fez sentido. Mas a gente precisa entender que, inclusive, o que as pessoas falam, eu tenho, gente, você é dona do seu próprio cuidado, autocuidado. Dito isso, você é a pessoa que escolhe se você quer tomar uma injeção, por exemplo. Quando começou aquela questão da vacina, falei, gente, cada um decida por si, minha filha. Quer tomar, toma, não quer, não toma, e problema teu, e só não mexe meu saco. Ah, caramba, eu não vou convencer ninguém, cada um tem a sua opinião. Você que sabe se quer dormir sem escovar o dente ou não. Você tem responsabilidade sobre seus filhos. Até uma certa idade, eles não podem tomar decisões sozinhos e você toma decisões por ele e ensina ele quais são as decisões corretas a serem tomadas. Mas não faz sentido hoje minha mãe me ligar, tipo, daqui a pouco, filha, lembra de escovar o dente. Não faz sentido. Então, é uma decisão. Voltando à questão que eu falei que a ansiedade era excesso de futuro e depressão era excesso de passado. Quando eu falo isso, as pessoas acham que às vezes a depressão é só porque a pessoa ela se sente culpada por algo que ela fez lá atrás. Não. Muitas vezes ela fica só saudosista demais. Ah, porque quando eu era jovem, porque as coisas eram mais fáceis. Quando eu era solteira. Quando a minha amiga não sei o quê. Quando eu pesava tantos quilos a menos. Quando eu tinha mais tempo. Não. Toda vez que você volta lá, e o lá ou o lá é mais interessante que o aqui, vai dar merda. Vai dar. Porque se tá te colocando lá, tá te roubando daqui. Gente, você não consegue estar em dois lugares ao mesmo tempo. Não consegue. Tá? Tô te falando com certeza absoluta, e aqui não é questão de aceitar a opinião, não. Não consegue. Ponto final. Se você tá se lamuriando porque a vida, porque quando eu tinha 20 anos... Cara, foi ontem que eu tinha 20 anos, e não foi ontem. Não foi. Eu já tenho mais tempo não tendo 20 anos do que tendo 20 anos. Eu vou fazer 44 anos dia 6 de fevereiro, gente. É sério, orem por mim. Eu tô mais perto que 50 do que do 20. Do que do 30. Do 30. Ok? Mas
Todas as vezes que eu falo, porque com o espírito de jovem, obrigada. Toda vez que eu falo, porque quando eu, era divertido. Cara, eu tô saindo, eu tô perdendo a oportunidade de criar algo aqui agora com o que eu tenho. Aí eu entro num processo destrutivo, né? A longo prazo. Porque se eu não estou construindo algo legal hoje, eu não vou viver algo legal amanhã. É burrice pura. Por isso que chama inteligência. Uma adenda. Vocês já pararam para pensar por que o termo chama inteligência emocional? Qual é o contrário de inteligência? Tá bom. É inteligente você ficar lá no passado? Então você está tendo o quê? Burrice emocional. Ao contrário de burrice emocional, é inteligência emocional. Vocês viram como a lógica ajuda até a gente a ser bem resolvida? É só você respirar fundo e pensar, isso é inteligente ou isso é burro? A gente que complica. Então, volto a repetir. Isso que eu falei foi esclarecedor a ponto de você falar, cara, mudou minha vida? Legal. Mesmo assim, eu continuo lá, então você vai precisar de ajuda para alguém te tirar de lá. Tem coisas na consultoria pessoal, nós começamos as duas turmas, agora estou na terceira turma. Cada turma com 20 meninas. Muitas vezes tiram no caminho. Teve 2 delas, em uma das turmas, que eu chamei no privado e falei, cara, você não precisa de uma consultoria pessoal, você precisa de um tratamento. Eu vou te indicar uma psicóloga, porque eu não conheço psiquiatra, e ela vai te indicar um psiquiatra. Porque o seu caso é inclusive, de medicação, e psicólogo não dá medicação. E ela ficou me olhando assim, ela falou, você acha? Eu falei, não, eu tenho certeza. Faça isso, por favor. Dito e feito, ela tá passando, tá tomando remédio, tá benzona agora. Por quê? Porque eu tenho uma responsabilidade com você. Quando eu trago uma praticidade, eu não estou desmerecendo a sua dor. Quando eu estou falando aqui sobre a depressão, é claro que eu estou trazendo uma leveza, estou trazendo uma diversão, porque esse é o jeito que eu tenho para explicar. Mas, se mesmo assim você não conseguiu ativar essa chavinha, você precisa de ajuda. Ok? Tá claro para vocês, gente? Eu vou sempre brincar, eu vou sempre trazer leveza, porque faz parte da minha essência, faz parte do meu dom, eu sou uma facilitadora. Então, eu sempre vou pegar um negócio assim e fazer... Gente, é isso aqui, ó. Aqui, ó. O contrário de inteligência emocional é burrice emocional. Decide o que você quer. Sempre. Porque faz parte da minha essência. Mas em nenhum momento eu vou estar desmerecendo a sua dor, a sua preocupação, o que você está passando, os seus problemas que você está passando. Quando eu facilito o seu problema, eu não estou desmerecendo, eu estou falando para você, cara, você tá fazendo tempestade num copo d'água. Não, de jeito algum. Eu estou falando para você, a saída disso é desse formato. Conseguiu? Conseguiu? Não conseguiu? O cara pede ajuda. Porque o negócio é mais sério do que a gente pensava. Não terceirize. Cuide de você. Pare de esperar que o outro faça. Quanto mais você se cobrar do outro, menos você vai ter dele. Quanto mais você cobra do outro, menos você tem. Segunda coisa, para de querer usufruir daquilo que você não construiu. Isso é bem importante, né? Às vezes a gente quer alcançar algo que a gente não está nem pondo pedrinha por pedrinha, né? E fala, mas por que eu não cheguei? Por que não aconteceu isso? Porque você ainda nem a base você está fazendo, né? Edificando aí para conquistar. Exatamente. Eu vou abrir com, assim, eu tenho... Meu, cara, Repete todo a mundo... frase, Tati, desculpa, por favor, essa frase. Tem gente querendo usufruir de coisa que não construiu. Seja em processo quanto em relacionamento, tá? Tem gente que já chega querendo ser sua melhor amiga. E tem gente que pode até chegar com um nível de melhor amiga. A Carol é minha amiga de infância. Vocês conhecem desde quando? 2021, acho. Tati, você falando disso, de tem gente querendo usufruir de coisa que não construiu. Eu tenho uma tia que todo começo de ano
É uma tortura para a família, porque a gente sabe que é aniversário dela e ela vai convidar. Mas ela não construiu nada. Desde a minha infância, eu não tenho vínculo com ela, mas todo começo de ano é aniversário dela e ela chama. Ou seja, ela passou o ano inteiro sem construir nada com a família. Ela não tem relacionamento nenhum, sabe, com a família. Mas no dia do aniversário dela, ela quer mostrar que ela tem uma família feliz, completa, e que todo mundo ama ela. Esse dia 4, agora foi o aniversário dela, fui no aniversário na casa dela, eu e minha irmã, ficamos lá, tipo, não tinha assunto, ela tinha umas amigas lá, que nem as amigas se conversavam entre elas, pior que velório, porque ainda o defunto tá lá, você chora, né? É, Ela não tinha nem o que chorar, nem o que rir, nem o que conversar. E meu, que assim, tristeza. cortou o bolo para as pessoas não irem embora. Eu falei, ela não cortou o bolo até agora porque ela não quer que o pessoal vá embora. Meu sobrinho bateu um barraco. Eu falei, obrigada, primeira vez que você chora que eu fico feliz. E aí a gente foi embora, ela cortou o bolo, mas mesmo assim, muito satisfeita, porque ela não queria que as pessoas fossem embora. Mas é o que você está falando, é uma pessoa que não constrói relacionamentos, sabe? Ela não tem elo de amizades, ela não recebe pessoas, ela não se disponibiliza para pessoas. Mas Sim. uma data comemorativa onde ela quer ser amada, ela acha que as pessoas vão amar ela independentemente, sabe? E não é assim. Eu acho que relacionamento, relacionar com pessoas é uma construção. É uma Exato. coisa, é o que você planta o ano inteiro para que você chegue no seu aniversário e você tenha muitas pessoas te desejando feliz aniversário, sabe? É isso. E ela não constrói para que ela possa usufruir. Assim, eu sou muito a favor de, que nem, eu costumo falar que tem uma frase que eu odeio, que a de sua educação, a minha educação depende da sua, ou então frase do tipo, gentileza gera gentileza. Eu odeio essa frase, gente. Gentileza gera gentileza é uma frase que me irrita. Porque o Bita já ensinou pra gente na música que gentileza gera ternura. A minha gentileza não pode ser gerada por causa da sua gentileza. Ou eu sou gentil ou eu não sou. A minha educação não pode depender da sua, porque ou eu sou educada ou eu não sou. Então, gentileza gera gentileza significa que você não é gentil. Você é uma fraude. E você é um rio. Te joga para um lado, você vai, joga para o outro, você vai. Não funciona assim. Gentileza gera ternura. Quando você é gentil com alguém, a pessoa fala, gera ternura. Não pode gerar gentileza. Porque ou você é gentil ou você não é. Bita, inclusive, ensina muitas coisas. Aconselho vocês a assistirem esse desenho também. E abrindo para vocês essa questão do construir. Então, vamos lá. Todo mundo que conhece a minha mãe gosta da minha mãe. Porque ela tem uma mente para frente, sabe? Ela era aquela mãe que todas as amigas queriam ter como mãe. Todas. Porque ela falava palavrão, ela ria, ela brincava, deixava a gente brincar na rua. Cara, sabe? Meu, se veste do jeito que quiser, né? Quer pôr um tênis e uma bota, vai. Não quer pentear o cabelo? Não penteia, né? Quer jantar, janta. Não quer, não janta. Então, assim, minha casa sempre foi cheia de gente. E todo mundo tinha aquela mãe que... Só que, em contrapartida, ela era legalzona, mas ela surtava. De sacudir a gente, o escambau, enfim. Hoje ela ainda fala, né? Gente, outro dia falou pra mim, filha, como eu era louca, né? Gente, como eu gritava com vocês. Acho que é por isso que hoje eu não gosto de grito. E ela mesma fala e a gente dá muita risada. Porque um dia eu chamei a atenção da Lisa e ela falou, nossa, minha mãe se berrava e sacudia a gente, cara. Que você tá achando ruim? Mas agora eu mudei. E eu sou vó, é outro padrão, entendeu? Enfim. Mas ela é uma excelente pessoa, ela é minha referência. É claro que sim, eu admiro minha mãe, amo minha mãe. Porém, a minha mãe não construiu uma relação de amizade comigo. Por N motivos que não vem agora em questão. Ela não construiu. Ela não foi aquela mãe que eu corria pro colo para chorar. Ela não foi aquela mãe que era a primeira que eu queria contar quando algo legal acontecia. Por quê? Quando eu tentei fazer essas coisas, eu tive um muro. Que muro? Do estou ocupada, depois a gente conversa. Você tá triste? E eu que tô não sei o quê? Sabe assim? Ou então aquilo, é isso? Sabe? Era um negócio uau, e ela, E ainda tinha um agravante para ela, não para mim. Eu tinha uma referência que a Evan conheceu, que era a Dona Beta. Que era o quê? Olha isso, que demais, filha! Uau! Que incrível, que bacana! Eu
eu ligava para ela, ela sabia o tom de voz. O tom de voz não era da conversa, né? Era assim, oi tia, tudo bem? O que foi? Nada. O que foi? Nada. Tati, o que foi? Ela não falava assim, né? Pausadamente? O que foi? Blá. Abraço. Ok? Então, era para quem que eu corria? Dona Betinha. Ela. E aí, o que acontece? Hoje, ela quer viver uma coisa que a gente não construiu. Só que quando a minha tia se foi, eu entendi que isso não era transferível. E tudo bem. Tá bom? Não é transferível. Não tenho mais. Só que ela achou que era o quê? Que era. E aí, você já experimentou de conversar com alguém que você não tem intimidade? É esquisito, né? É o tempo. Nossa, vocês viram o tempo? Acho que vai chover. A Copa. Não vai querer construir algo, querer usufruir de algo que não construiu. Por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque às vezes a gente comete esse mesmo erro de não ter tempo, de não construir, de só ver o meu umbigo. E aí você para de construir, de criar relacionamento. Quando você para de demonstrar que você se importa. E tudo bem. Se você, meu, cara, tem gente que eu me importo real, tem gente que eu não me importo, só que eu não faço de conta que eu me importo com quem eu não me importo. Tá bom? Não sou obrigada. Escreve aí no seu papel, não sou obrigada. Isso é libertador para sua saúde emocional. Tem até um meme, né? Não sou obrigada, porque eu não sou obrigada a nada. Não sou obrigada a gostar de todo mundo. Não sou obrigada a querer convencer alguém que não gosta de mim para que goste. Não sou obrigada a agradar. Não sou obrigada a estar linda todo dia. Não que eu não seja linda todo dia. Não sou obrigada. Entende? Não sou obrigada a ir na sua casa se você me chamar para comer um bolo se eu não tiver afim. Não sou obrigada. Gente, eu não sou obrigada a convidar para minha festa de aniversário, para a festa dos meus filhos. Eu não sou obrigada. Então, eu sempre falo o seguinte, gente, se você não quer que eu vá, não me convida. Se eu gostar de você, eu vou. É real. E se eu te chamar para fazer alguma coisa, não é meu perfil. Eu quis fazer. Entende? E a vida fica muito mais simples. Porque aí a gente começa a construir isso que a gente quer viver de verdade. E aí isso é o legal. Autenticidade. Exatamente. Ah, a pessoa vai ficar chateada. Cara, então ela que vai se tratar. Me desculpa se eu achei que eu chateei. Me desculpa, eu te chateei. Para a gente entrar aqui na nossa reta final, para a gente abrir para a nossa conversa, é importante que você identifique quando a tristeza está mais tempo no seu coração. É importante que você identifique quando as coisas estão perdendo sentido. As pessoas acham que é a depressão que mata as pessoas, mas o que mata as pessoas é a apatia. Uma pessoa que entra no estado de depressão a ponto dela querer tirar a própria vida não é porque ela está triste, tá, gente? É porque ela parou de sentir coisas, emoções. Ela já passou do estágio da tristeza. É outra coisa, é a apatia. E a apatia mata. O que mata é a apatia. Tanto faz. Tô viva, tanto faz. Tá dia, tanto faz. Tá noite, tanto faz. As pessoas estão ao seu redor, elas gostam de você.
Tanto faz. Você é incrível, tanto faz. Você é importante para mim, é o tanto faz. Entende? Que a apatia é a mais perigosa de todas as coisas. Mas vocês ouvem alguém falar de apatia? Nesse nível? Usam esse termo quando falam de, usam erroneamente o termo apatia para aquela pessoa que não se importa com que as pessoas dizem, né? Ah, ela tá apática a situação, tipo, ela não se importa com a situação. Não, não é isso, é mais sério que isso. Talvez a pessoa que está chamando, ela tá apática, ela é bem resolvida. Ela resolveu de verdade dar um dane-se para o que pensam e viver a vida dela, e construir as coisas dela. Sem pensar o que os outros vão pensar ou querer suprir a demanda do que estão colocando em cima dela. Isso não é apatia. Apatia é esse estágio realmente de, cara, tanto faz. E a apatia mata. Eu comecei falando para vocês que a minha família era uma família marcada por alegria, não foi? Quem conhece minha família sabe que a gente é assim mesmo, a gente adora uma festa. E onde a gente tá tem risada, cara. É risada garantida. E não, gente, não sou só eu dessa espécie, tá? Eu tenho outras espécies. A Vanessa conhece minha família. A gente é assim, cara. A Lilian também conhece. As espécies da minha família, né, Lilian? São assim. Meu, onde a gente. Meu, ouviu uma risada mais alta, meu, corre lá que tem um nascimento na roda. Conta. Se apruma que você vai ver que é. É um dos dons. Faz parte do legado. Só que, se a alegria faz parte do nosso legado, é o lugar de mais ataque. Sabe do que minha avó morreu? De apatia. Quando ela perdeu meu avô. E aí a minha família, que ama viver, que é alegre, perdeu um membro por apatia. Ela deixou. Minha sogra falou, esses dias minha sogra conhecia, ela falou, nossa, a tia Rita, ela quis morrer. Ela não queria comer, ela não se cuidava, ela não queria levantar. Naquela época nem se ouvia falar. Eu tinha nascido há poucos dias e não foi motivo de alegria suficiente para salvá-la. Magali é avó. E aí, Magá, como é ser avó? Como foi? Incrível. É Mais, incrível. dizem que é mais alegria do que ser mãe, né? Com certeza, com certeza. Mas não salvou ela. Verdade. Então, quando eu falar que mata, mata. Ok? É isso. Por isso que eu me recuso a deixar vocês tristes e apáticas. Quero vocês felizonas, cheias de vida, intencional, piloto automático desligado. O piloto automático tem que estar desligado, porque senão eu vou aí quebrar esse botão. A gente liga o piloto automático quando? Quando dorme. Quando tá tomando banho, que não precisa pensar que lado que eu começo saboando da cabeça primeiro. Ok? Cuide da sua saúde emocional. E para isso, a receitinha é muito simples. Autocuidado responsável. Muito bem. Quem quer falar? Eu. Bora. Boa noite. Boa noite, Boa Tati. A Jo. Boa noite. Boa noite, meninas. Eu sempre aprendo muito aí com a Tati, né, com todas, mas eu não sabia dessa palavra, não. Eu tenho meu cunhado que ficou bem triste depois que perdeu a esposa, e tenho a mãe do meu genro também, que a gente já tentou fazer de tudo, mas ela não tem alegria mesmo em viver, não. Passa os dias vendo filme na TV. Já mandei áudio, ela não tem Mas nem ela, celular, porque ela não gosta de
de meio social, de celular, de nada. Só Mas fica ela ainda assistindo está filme o se dia inteiro. permitindo, ela ainda está se permitindo fazer algo que com certeza ela gosta. Os filmes. Ainda tem Mas esperança. o meu cunhado já desistiu mesmo, ele come porque minhas cunhadas levam comida, mas se não levar, ele não come. Bem delicado, né? Isso aí. E a gente vai aprendendo a cada dia. Hoje eu não entrei na chamada aí ao vivo, porque eu estava no shopping com a Luana, fazendo a depilação e atrasou um pouquinho, mas deu certo. A gente veio no carro ouvindo e a Luana ouvindo junto comigo, foi muito legal. Ela ouvindo junto ali, prestando atenção, e chegou aqui, as duas fizeram chá para mim, então é o que você falou mesmo, né? Deixar eles ajudarem, né? Às vezes os menores lavam a louça, a gente reclama que não está do nosso jeito, ou que não ficou como a gente queria, e hoje eu vejo que eu mudei bastante até com a Luana, porque eu pegava muito no pé dela, porque ela não gosta de fazer o serviço de casa, mas hoje ela faz direitinho. Pela idade que ela tem, é o que você falou, a gente não teve essa proximidade com as nossas mães, por outros motivos, né? Então a gente tem que fazer diferente com elas, né? Isso Até esses isso que dias você falou é eu lembrei sensacional. e eu lembrei muito de você porque ela tem um boneco e ela quer arrumar o boneco. Aí ela queria que eu levasse na costureira. Aí eu pesquisei e achei o Hospital da Boneca. E eu vou levar ela lá no Brooklyn, agendamos para sábado. O boneco dela vai ficar internado, né? Que chama de UTI. Aí vai ficar lá uns dias. Eu vou gravar depois, vou fazer igual a Tati, vou gravar o processo, pedir para a Luana pôr no Instagram dela e falei assim: ó, filha, você vai levar a roupa dele, nós vamos deixar lá e depois a gente vai buscar. Ela tá achando o máximo. Ela achou que eu ia atrás de uma outra costureira. Eu falei, não, eu vou no hospital próprio de boneco, existe. Aí Que eu vi a legal, que unidade, legal. ela mesma agendou o horário. Ela tá toda empolgada, realmente. Às vezes pode parecer bobeira, mas para eles é importante, né? Toda vez que a Ela gente se cuida importa, muito não do é bobeira. boneco. E aí eu falei para ela, ó, vamos fazer o passo a passo, levar a malinha de roupa. Ela estava preocupada em deixar ele lá 15 dias. Aí eu falei que ele precisa de cuidados. A gente vai acompanhar lá, elas mandam foto no WhatsApp e tudo, aí depois eu vou com ela buscar. Mas eu achei tão interessante, porque ela mesma agendou, ela pesquisou preço, então é bem legal. Eu achei Demais. que não existia, mas eles consertam todos os tipos assim, de brinquedo, não só boneco, carrinho, outros jogos, né? Depois a gente vai divulgando aí para as mães saberem que existe, né? Legal, legal. Então, eu falei, Luana, você tem uma missão, e eu fiquei assim, não vou levar não é qualquer costureira, teria que ser algo legal, porque realmente ela cuida dele, já tem desde quando ela tinha 1 aninho de idade. Meu, E que não é demais. bobeira, né? Uma Se coisa. pode não ser importante para você, mas se é importante para ela, é importante que seja para você. E às vezes, só dando um adendo, gente, às vezes ninguém ensinou, que nem a tia mesmo da Carol, às vezes nunca ninguém ensinou isso para ela. Ninguém falou para ela assim, ô louca, não, corrige, vai. Ô Titia, primorosa, ô primorosa, tia. Deixa eu te falar, para sua casa estar cheia no seu aniversário, você tem que ser legal os outros 364 dias do ano, combinado? Entende? Às vezes ninguém ensinou ela, né? E aí a gente precisa ver que eu sempre prefiro pensar que as pessoas elas não aprenderam ou são sem noção do que achar que elas são ruins, sabe? Elas serem ruins sem caráter sempre para mim vai ser a última opção, gente, porque eu tenho isso. Eu tenho fé na humanidade. Então, até hoje mesmo, no serviço aconteceu uma coisa, e as meninas falam, cara, é porque ela é mau caráter, Tati. Ela é mau caráter. Eu falei, não, gente, eu acho que ela só é sem noção, né? Então, assim, só que a gente precisa ver que ela é sem noção, mas eu não vou me misturar com ela. Eu não faço negócios com ela. Entenderam a diferença? Isso é uma coisa. E a outra coisa que eu queria falar para vocês, a questão do, por exemplo, faz de conta que a Jo está passando por um problema. Eu preciso saber também, como amiga, vocês que são amigas, qual é o momento em que eu passo a mão na cabeça da Jo e falo, eu choro mesmo, chora porque é fogo. Ora. Qual o momento que eu falo, chega, para com essa palhaçada. Vai lavar esse rosto, vai viver tua vida, dá de louca. A senhora que ela falou que está precisando, que está nesse estado, alguém vai precisar dar de louca com ela. Porque só você precisa, você tem que não sei o quê. O mesmo tom de voz,
O mesmo conselhinho, tá, neném, alguém vai precisar dar uma de louca. Chegar lá, batendo as panelas, abrindo a cortina, e falar, o que você quer da tua vida? Quer que ele te enterra? Tem que dar de louca. Entende? Então tá todo mundo aqui com a aval para dar. Quem mais quer falar alguma coisa? Pode falar, Lili. Oi, gente. Eu queria só dar sobre isso que você acabou de falar, de dar um choque de realidade. A gente passou por uma situação agora aqui com a minha família. A minha irmã tinha um gato, lembra que eu falei para você que ele estava doentinho e tal? E o gato morreu no dia do aniversário da minha irmã. Então, assim, foi Lógico, a gente entende que é um bichinho de estimação e a gente pega amor. Hoje eu não tenho bicho por opção, justamente para não ter que passar por isso. Enfim, mas ela passou e aí ela começou a colocar nas redes sociais dela, eu não sei viver sem você, com a foto do bichinho. Aí ok, tá triste, eu entendo a tristeza dela, porque realmente um bichinho é, de fato, uma pessoa da família, alguém da casa. Mas assim, meu Deus do céu, eu precisei dar um grito com ela, porque eu falei para ela, pô, a gente viveu sem a mãe, sabe? A gente perdeu a minha mãe faz 14 anos. Eu falei para ela, pô, a gente viveu sem a mãe, você nunca colocou na internet Não morremos. que você não ia viver sem a mãe. Então, assim, como é que você coloca que você não vai viver sem o seu gato? Eu falei, quando você pegou o gato, você já sabia que ele tinha, em média, 15, 16 anos. Ele já tinha 16. Ele ficou doentinho. Então, assim, não que eu fiquei até com um pouco de medo, porque aí dá a impressão de que a gente não... É insensível. É insensível. que é insensível. Ela mesma falou isso pra mim. Ela falou, poxa, você não entende, porque você não tem bicho. Falei, eu não tenho agora, mas a vida toda a gente teve bicho. E a gente já enterrou muitos cachorros e outros bichos, enfim. Eu falei, mas não é essa a questão. Eu não estou dizendo para você não sofrer. Você pode sofrer, você pode sentir, mas daí você comparar. Aí ela faz a comparação assim, é um filho, ele era meu filho. Não, não era, ele é um Eu falei, animal. não, ele não era seu filho, a sua filha está aí, ela está viva. Inclusive precisando de cuidados, porque a minha sobrinha está com problema de ansiedade e de pânico, essas coisas. Então, assim, ela precisa muito mais de você do que o gato. Então, assim, não é que eu sou insensível, não é? Mas, lógico, depois eu me senti culpada por ter gritado com ela na hora. Mas, assim, porque eu vi que ela estava entrando num processo de, tipo, ainda mais que morreu no dia do aniversário dela. Não ia querer começar a namorar. Deus tirou até o gato de mim, sabe? Assim, falei, meu Deus, não tem culpa, o gato tem um prazo de vida, cara. Você já sabia que era Até assim. a música falou que atirei o pau no gato, ele morre até na música. Não, assim, sabe? Eu falei, poxa vida, não é que eu não me sensibilizo. Até eu que não tinha contato, porque gato é um bicho que é mais na dele, assim, quem tem gato sabe que é assim. Eu sei. Não é igual cachorro que se durma com todo mundo. O gato dela era um gato que era dela e só, ele só se dava bem com ela. Eu chegava lá para brincar com ele, ele fazia uma cara de tipo, eu vou te matar, chega perto que eu te mato. Não, o meu Era mais ou menos assim. Mas eu fiquei chateada dele ter falecido. Sim, mas óbvio claro, que tem também carinho. precisa entender, né? Então é isso que você está falando. Quando a minha mãe morreu, foi isso. Tipo, eu achei, quando eu enterrei a minha mãe, eu achei que eu não ia aguentar, né? E aí você chega num momento que você fala, ou eu aguento, porque eu tenho meu pai, eu tenho os meus irmãos, e agora eu tenho meu marido, ou eu simplesmente, então, vou me entregar e vou embora junto com ela. Eu não tinha o Theo ainda, então eu precisava encontrar força em algum lugar. Então a gente cuidava do meu pai, fazia comida para ele, ia dormir com ele, revezava para fazer as coisas e tal. Então, assim, você precisa encontrar força em algum lugar. E é isso que você está falando, lógico, a gente estou dando um exemplo do caso do gato dela, mas isso serve para tudo mesmo. Às vezes eu olho para minha sobrinha e eu quero ajudar, porque ela está nesse processo de ansiedade, e como a gente também não tem conhecimento médico,
fica difícil a gente ajudar, né? Mas às vezes o choque da realidade precisa acontecer para a pessoa também cair na real, assim. É muito difícil passar por isso, muito. Muito, é uma situação muito complicada mesmo, E assim, porque é tem que difícil ensinar isso. para a gente dar o choque de realidade na pessoa, porque a gente se sente mal por isso. E por outro lado, você vê a pessoa definhando também, sem saber o que fazer, é muito complicado. Então, isso que você falou é muito importante, assim, tem hora que dá um chacoalhão. Às vezes a gente precisa de um chacoalhão. Precisa. E assim, uma outra estratégia para você ter saúde emocional é você colocar as pessoas no lugar delas, ok? Qual é o lugar delas? O seu marido é seu marido, não é seu filho nem seu funcionário, Sim, nem teu pai. Já melhora. A sua mãe é sua mãe, não é sua filha. Minha mãe começou a lidar comigo como se fosse que ela fosse minha filha mais velha. Opa, deixa eu te dizer, não sou responsável por isso, meu bem. A não ser que você assine aqui um termo que você não tem mais condições mentais para se cuidar. Ok? Entende? Então, a gente precisa entender quem é quem na fila do pão. Eu tenho uma espécie aqui de 4 anos, que se eu não colocar ele no lugar, ele vai achar que ele é meu pai. Manda mesmo. Outro dia falou pra mim assim, eu já falei. Opa, E? olha, Então, não. Então, se eu não falei, agora eu vou te dizer. Então, assim, essa questão da dor, ela tem um prazo de validade. A gente tem que ter essa sensibilidade de se colocar no lugar daquela pessoa, claro, e, cara, acolher essa pessoa, mas a gente tem que dar uma de louca quando vê que o negócio tá perdendo a mão. Tipo, a gente vai sentindo, a gente sabe quando já passou. Cara, já passou. Já tá para mais, de falar. Está para mais, está prejudicando quem realmente tem para ser. E assim, menina, eu vou te falar uma coisa: você entrou num caminho sem volta, tá? É uma chave que a gente vira que não desvira nunca mais. A Marcinha que falava assim, a Marcinha, minha amiga, que vocês conhecem ela fala, tá, quando ela sumia, podia contar que, cara, eu tinha que preparar uma esfrega. Ela sumia, podia contar. Aí eu só mandava assim, o que aconteceu? Ela fala, deixa eu te contar, não sei se eu quero saber. Porque ela fala assim, cara, eu só quero que você concorda comigo. Ela fala assim pra mim, oi, eu tô ligando pra você concordar comigo. Eu falei, minha filha, liga pra Vanessa, que era outra amiga dela. E essa parte aí é da concorrência. Liga pra Vanessa, que é a sua outra melhor amiga, que é a que concorda com você. Eu não tô aqui pra isso. Muito bom. Quem mais quer falar alguma coisa? eu acho que foi bem providencial o tema de hoje, sem a gente saber, né? Porque é uma coisa que a gente tem que vigiar o tempo todo. E hoje, por exemplo, aconteceu uma situação que me deixou muito chateada, muito irritada, porque eu perdi uma consulta que eu queria muito ir por uma falta de atenção minha, eu pus um outro horário, né? Era 2, eu pus 3. E aí eu falei, e agora só depois da viagem. Daí eu fiquei muito brava, muito me culpando. Falei, que desatenção, cara, agora eu não vou ter. Era um autocuidado também, era um momento de autocuidado. Eu falei, que negligente, não sei o quê, né? Então, aí quando você traz essa coisa de você identificar o sentimento, o que te irritou, o que te deixou chateada, né? A frustração, lógico, eu tô frustrada porque não foi como eu queria. Óbvio. E aí tem a Vanessa que culpa, que pega e fala, olha, Vanessa. Nossa, foi a Aí a Vanessa já fica em pé. Então foi muito importante retomar esses aspectos, sabe? Porque murchou meu dia, assim. Eu não acredito nisso, meu. Aí você se vitimiza. Aí você falou muito dessa questão do autoalimentar as coisas e ficar remoendo. Tá vendo? Não deu certo. Tá vendo? Porque eu sou isso, eu sou aquilo. Não vai mudar a situação. Agora, bola para frente. Vamos reagendar, vamos... Entendeu? Então, isso foi bem providencial hoje, o que você falou, em muitos aspectos. E assim, isso gente, que você falou, né, Tati? Sentiu a raiva de si mesma por aquilo. Deu nome, pronto, passou, já remarca a consulta, bora, simples. Vamos viajar e se divertir. Exatamente. E assim, a gente tem que mandar a gente calar a boca às vezes, gente. Davi falava, quieta minha alma. Por que ele mandava a alma dele ficar quieta? Porque ela vinha com esses papos, gente. Entende?
Então a gente tem que saber, inclusive, se aquietar. Eu tenho uma. Gente, vocês imaginam que eu tenho uma Tati que é super exigente com a Tati mesmo. Quero que fala pra ela. Não deu, chega. Bola para frente. Opa, travou. Acho que ela travou, né? Não foi um... Também, eu botei. Então, você precisa silenciar essas vozes, ok? Você precisa falar. Vanessa, chega de chilique. Vanessa, para de chilique. Ficou bravinha? Acabou agora, né? Porque lá não vão te ligar e falar, Vanessa, eu senti daqui que você estava meio que estressada e frustrada. Seguinte, vou cancelar aqui uma pessoa, vem aqui agora. Cara, e assim, a gente tem que pegar mais leve com a gente, de verdade, mesmo. Aconteceu esse negócio de esquecer, né? Recentemente eu esqueci, eu tinha marcado uma reunião com a Carol e o Leandro. A Carol e o Leandro, eles assumiram a logística no nosso lugar lá na igreja. E eu tinha marcado uma reunião com uma pessoa que ia participar da reunião com a gente, e o Leandro também ia participar, que é o marido dela. Aí eu falei, Lê, te mando o link. Ele falou, beleza. Aí eu fui, fiz a reunião, eu, o Thiago e a pessoa, e esqueci de mandar o link pro Leandro, esqueci do Leandro completamente. Aí ele só mandou uma mensagem assim, escuta, já teve a reunião ou você dormiu? Aí eu mandei, meu Deus, eu não tô acreditando. Aí eu falei pro Ti, aí ele falou, achei que ele não ia participar, cara. Eu falei, E o Leandro lá, ó, esperando a call. Aí eu fiz uma ligação por vídeo, falei, cara, me desculpa, não tem justificativa, eu esqueci de te mandar completamente. Então, assim, eu já dei essa, e uma vez a gente estava num evento e minha prima falou para mim assim, Tati, você leva o João para minha casa? Você dá carona pro João? Porque ele quer ficar mais um pouco. E ele era adolescente. Falei, claro, Tânia, fica tranquila. Saímos da igreja, eu tinha com o pé quebrado. Entrei no carro, o Tim entrou, a Lisa entrou, não tinha o Aaron ainda. Tô ligando o carro para sair do lugar. O Tim vira e fala, cadê o João? Eu viro e falo, que João? Então eu não só esqueci do João, como esqueci que existia uma pessoa, quem era o João? Aí o Tim, mano, João, nosso sobrinho. Desce pra terra. Desliguei o carro, saí correndo lá. E aí o João lá, mó de boa, assim, ó. Eu, João, onde você tava? Ele, tia, tava te esperando e tal. Mano, tipo, ok, era motivo pra ficar me sentindo mal, né? Gente, tá vendo? Tá certo. Esqueci o João. Enfim. Sobreviveremos. Magá, compartilhei com a gente. E o tema realmente foi bem legal mesmo, foi bem sugestivo. E eu sempre falo de uma amiga que eu tenho, que é uma amiga bem pessoal, e é muito libertador quando você se liberta dessas coisas, que você toma a frente, você toma a decisão por si, você não faz as coisas que a pessoa quer que você faça. Ela tinha me convidado para passar o Natal com ela no Guarujá. Eu falei, pô, irmão, só nós duas e seu irmão, vamos passar em família? Ai, não tô legal, não sei o quê. Falei, então, tudo bem, eu passo com você. Tá. Aí, quando chegou a semana do Natal, ai, amiga, eu não vou mais para o Guarujá, eu vou ficar em casa. Falei, então, vamos para Itatiba, que a gente vai todo ano, que é minha família, todo mundo, minha filha, genro, netos, todo mundo. Não, eu não quero ir. Falei, mas você vai ficar sozinha? Vou. Falei, Ilma, vamos todo mundo junto, tá. Aí chegou um dia, tá eu, a minha pastora e ela. Aí ela chega e fala bem assim, você acredita, pastora Cátia, que eu vou passar o Natal sozinha? Eu falei, pastora, vai porque ela quer. Porque ela combinou assim comigo, ela desfez o combinado e eu convidei e ela não quer ir. Então é bem feito mesmo para ela. Ela vai passar sozinha porque ela quer. Então foi muito libertador. É isso. Olha como tudo é a maneira como a gente encara. Verdade, verdade. E ela reclamou para outras pessoas que ela ia passar o Natal sozinha. Ela tomou essa decisão. Sim, sim. E ela queria se fazer de vítima. E a Magali falou, cara, que não. Fazer de vítima. Aí queria que eu ficasse em casa. No meu capítulo, não.
Eu falei, não, eu quero é Natal, eu quero festar, eu quero me divertir. É isso, perfeito, E é Magá. E muito você ainda tentou trazer libertador. ela. Foi algo que mas você não tem noção que eu já convidei. Então, tipo assim, foi algo que eu aprendi nas nossas consultorias anteriores, que é o não. Para mim foi extremamente libertador. E assim, Foi. gente, quer, não quer? Não quer. Entende? É a pessoa que gosta de confete, né? Não faz isso, cara. Eu sou extremamente desatenta. Você falou que não quer, eu falo, beleza, não quer. Tipo, a Então pessoa não quer faz tipo, atenção não só faz para tipo, si, né? não vai rolar, não vai conseguir. E é libertador de verdade, Magá, Nossa, é perfeito. muito libertador, muito, muito. E a gente não ficar se Minha culpando, sogra é né? assim, um pouco vítima das coisas, e eu vou ter que aprender a fazer isso. Eu mesmo. Dá uma de louca. Você não quer? Ah, não quer ir? Tá bom, então fica sozinha. Vamos assim, beijo, eu mando foto das crianças. Fica feio. E aí vai fazer de vítima, vai falar que você realmente foi. Mas, gente, não sou obrigada. Lembra? Não sou obrigada? Não sou obrigada. E aí a sua saúde emocional fala assim, ó, obrigada por isso. Porque a Magá podia ter se chateado. Ela podia ter... O presente que ela entregou para a Magá foi um presente de peso. A Magá podia ter pego o peso, aberto o presente, posto os pesos nas costas, embaixo do celular. A Magá falou, não, meu bem, esse presente não é meu não, tá aqui, ó. Vou curtir meu Natalzona, felizona. Quer ir comigo? Quer, não quer? Ema. É deixar o lixo do outro com o outro. É isso que é o libertador. Vou mandar para vocês 3 textos do Bonita Bem Feliz. Gente, exerçam misericórdia, porque foi quando eu comecei a escrever, tá? Mas a essência é boa. Um é sobre a Mulher Maravilha, o outro é sobre não carregue o lixo alheio, e o outro é sobre drama desnecessário. Vou mandar agora mesmo para não esquecer. Leiam, depois vocês me falam o que vocês acharam. Não esquece do post que você falou também, dramas desnecessários. Esse daí, tá aqui na lista dos esse? 3. Tá, São 3. tá. São 3. Tá. Liz já falou. Laura? Foi muito bom mesmo. E a minha contribuição é uma coisa que eu faço para a minha vida, tá bom? Que eu sempre fico muito internada porque eu tenho um problema de saúde. Então, eu sempre, os momentos bons, eu sempre construo momentos muito bons e muito alegres no meu dia a dia. Para quando eu estou lá internada, eu estar com meu potinho cheio. Então, acho que a minha contribuição para hoje é assim, quando vocês estiverem bem, enchem muito o potinho de vocês, para que naquele dia que vocês não estão bem, vocês possam se alimentar do que está dentro de vocês. Tanto espiritualmente, né? Eu sou cristã, então assim, tanto com Deus, com Jesus Cristo, com o Espírito Santo, mas também de coisas boas. Às vezes eu danço muito aqui em casa, eu canto muito, eu fico imaginando coisa, sabe assim? Fico imaginando eu dançando lá a música do Embalos de Sábado à Noite, que eu amo. Eu fico inventando música se eu estivesse dançando com as crianças na igreja. Sabe assim, eu viajo e isso me enche. Aí quando eu estou lá internada, eu fico numa boa, não me entristece nada, porque eu estou tão cheia de alegria. Então, assim, eu acho que a minha contribuição é estoque em alegria, estoque em paz, estoque em esperança. E quando vocês não tiverem, vocês vão ter de onde tirar. Gente, e assim, a Laura, o que a Laura tem é uma coisa que é séria, bem séria, né, Laura? Mas nós estamos aqui, vitória após vitória, vitória após vitória, mas nós já tivemos muito medo, nós já tivemos momentos onde a gente achou que não ia dar certo, né? E assim, quando a Laura, ela foi responsável por deixar minha linha de corte de paciência contra dramas mais elevada, sabe? Porque eu falo assim, cara, você tá com o quê? O que você tem? Garganta inflamada? Beleza. Vou te apresentar para Laura. Sabe assim? Então, o quê? Fez uma cirurgia para tirar a vesícula? Aham. Sabe assim? Então, é isso, gente. É isso que eu tô falando. Eu não tô contando da Laura. A Laura tá falando dela mesma aí que vocês estão vendo. Eu só tô testificando algo que é real.
que é uma coisa que é extremamente séria, para valer. Não é o que define ela. Carolzinha, vamos encerrar com você? Vamos. Hoje, quando a Tati perguntou assim se eu tinha algum tema para ela, aí eu falei assim, ai, Tati, aconteceu uma coisa muito chata comigo hoje, então eu queria muito que você falasse sobre saúde emocional. E eu tô num processo de autorização para me fazer uma cirurgia. E ontem durante o dia, o convênio me procurou e eu não consigo falar comigo. Eu falei, nossa, será que é alguma coisa relacionada à cirurgia e tal? E de madrugada, eu tava. Aqui a gente dorme muito tarde. Já era mais ou menos 1 hora da manhã. Eu tive um estalo assim. Eu falei, nossa, eu vou olhar lá no convênio, no aplicativo, para ver o que será que eles estão querendo falar comigo, se é a referente à cirurgia e tal. Eu olhei e tava lá que a autorização tinha sido negada. Eu falei, nossa, fiquei muito triste, porque é uma cirurgia que eu já tô esperando há um tempo. E aí eu fui dormir chorando. Meu marido, calma, fica tranquila, não é assim, amanhã você vai ver, amanhã você liga no convênio e tenta resolver. Eu falei, eu não quero saber, se não for para ser, então eu não vou ficar brigando com o convênio para conseguir E eu não autorização. quero ficar calma. Aí eu parei, pensei, falei assim, Deus, se for para acontecer, que seja leve, é uma coisa que a Tati sempre fala, né? Que seja leve, que seja tranquilo. Se não for para ser, eu não vou ficar discutindo com ninguém. À vontade, vai acontecer naturalmente. E dormi, falei, eu não vou ficar chateada. Eu não vou perder minha noite de sono, eu não vou ficar triste por isso. Deitei, dormi, aí eu acordei, era umas 6 horas para ir ao banheiro, eu falei assim, eu não vou levantar agora, eu me nego a levantar agora, porque eu vou ficar pensando de novo, e eu não vou conseguir, eu vou voltar para a cama e vou dormir. Voltei para a cama, dormi, acordei, falei, agora, depois que eu, sabe, me trocar, me arrumar, me sentir bem, aí eu ligo no convênio. Eu me preparei, assim, psicologicamente, para que, independente da resposta, aquilo não me afetasse. Perfeito. Aí eu liguei, a menina falou, não, olha, tem 4 procedimentos que quando a guia deles não foi autorizado, não tem cobertura, mas a cirurgia tá de pé, tá ok, a cirurgia tá confirmada, fica tranquila. Aí eu falei, nossa, que bom, mas eu tava Ainda bem que eu preparada. dormi. Você Sim, pensando nessas horas, ainda bem que eu dormi, porque se eu não tivesse dormido por causa disso. já pensou? Então, assim, foi uma escolha que eu fiz, de não deixar aquilo me abalar, sabe? Apesar de eu Nossa. ter deixado por um tempo, é o que você falou, né? Eu chorei, eu esbravejei, eu fiquei E brava, ok. ok, mas aquilo não fez eu perder a minha noite de sono, sabe? E isso foi muito bom. Foi assim, foi muito diferente. Eu achei a minha postura, assim, foi muito boa. Até a Tati falou assim: Deus se agradou do seu comportamento, porque você ficou na mão dele e foi de acordo com a vontade dele. E foi bem isso mesmo que eu senti, sabe? Eu senti paz a partir do momento que eu falei que eu não ia me afetar, que eu não ia tirar minha noite de sono. Eu senti paz e dormi e foi bem tranquilo. Olha só que legal. Eu queria trazer aqui um adendo para vocês com relação a isso. Não é novidade para vocês que a Carol é uma super amiga. Já até falei para vocês, ela faz parte do hall das minhas amigas íntimas mesmo. E a Carol, olha como tudo é poder de decisão. A Carol me mandou, eu estava dentro de uma reunião de consultoria e eu senti que, assim, eu não podia deixar ela para responder depois. Eu tinha que mandar alguma coisa para ela naquele momento. E aí eu mandei para ela assim, não consigo gravar áudio para você agora. Mas deixa eu te falar uma coisa, né, que Deus se agradou de você. Eu parei o que eu estava fazendo para mandar exatamente para ela, para que ela recebesse em forma de mensagem e um carinho. Ela poderia ter recebido isso, tipo, nossa, tá vendo? Não teve nem tempo. Caramba, olha, não tem, né? Olha como tudo é, inclusive, a maneira como a gente escolhe, gente. O que você está predisposta? Você está predisposta a ter uma saúde emocional fortalecida ou você está predisposta a ter uma saúde emocional abalada? Porque são as escolhas, é tudo que predisposta. Se você começar a ficar predisposta aqui de que eu sou chata, tudo que eu vou te falar, tá vendo? A Tati é chata, tá pegando no meu pé. Se você achar que eu sou legal, que eu sou incrível, tudo que eu vou falar, você fala, cara, deu certo, é realmente isso. O que você está predisposta? A Carol começou de um jeito, mas ela identificou e falou, opa, aqui não. Aqui não.
Meninas, nossa, acho que a gente começou bem, né? Acho que começamos bem. Acho que Muito bom. essa primeira reunião acho que foi bem legal. Eu sempre vou deixar na surpresa para vocês qual vai ser o tema do dia, vocês vão saber na hora. É assim mesmo, sou dessas. E, inclusive, eu vou fazer isso para não correr o risco de ficar me preparando, porque eu falei para mim mesma que esse aqui era um formato de bate-papo entre amigas. Por isso que vocês fazem parte de um grupo que é VIP, é um grupo seleto, que está aqui realmente para receber algo diferente, né? Não uma Tati que se prepara, é claro que eu não estou aqui aleatório, não vou fazer você perder o seu tempo, mas você vai receber ali a Tati de forma... a Tati está aqui. Então, eu vou comer chocolate na hora, a gente vai rir, vai conversar, enfim. Gostei muito dessa nossa primeira, começamos com chave de ouro, feliz que vocês estão aqui, não poderia ser diferente, e nos vemos na nossa próxima reunião do Grupo VIP. Tenho certeza que vai passar voando. Eu adoraria que fosse semanalmente, mas não dá. Mas o sócio capitã é quinzenal, tá, gente? Então, quem aqui não é sócio capitã, avalia, faz as continhas aí, porque é a cada 15 dias e também tem direito ao sócio VIP, ao grupo VIP. Então, são 3 vezes no mês, tá? Para vocês saberem. Um beijo gigante. Quero fazer a foto. Peraí, sorria. Deixa eu primeiro pôr aqui, peraí. Eu tive a reunião do sócio capitã semana passada e a gente terminou tanto dando risada que eu esqueci da foto, gente. Aí eu falei, gente, não sai! Aí começaram a sair todo mundo. Aí ela mandou, você estava falando alguma coisa? Eu estava falando para não sair, para a gente tirar foto. Ela falou, quer que entre de novo? Eu até dei risada, né? Eu falei, não, vamos dormir. Bora lá, gente, se arrumem. Sorriso. Van, Van e a Josi no tom de óculos, eu vou fazer esse time aqui. Aê, muito bem. Agora tem que pôr de novo, senão eu não enxergo. Já vou mandar para vocês, já vou marcar no Instagram. A Rani disse que mandou mensagem que acabou a luz da casa dela, tadinha. Não, Tati, acabou a luz da minha casa. A Rani é o nosso xodózinho, né? O nosso mascote. Figuraça. Cuidem de vocês. Combinado? Valeu, obrigada. Boa noite. Beijo grande, gente. Boa noite, bom descanso. Boa noite, foi muito bom. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Obrigada, Tati. Eu que agradeço.